Oi, gente, tudo bem? Hoje, dia 23 de agosto de 2023, completo 6 meses de Austrália. 6 meses longe do Brasil. Ai, gente. E sim, irei voltar para o Brasil em breve, em outubro estou chegando. Mas vamos lá. Hoje eu vim trazer um vídeo para vocês com as 50 curiosidades sobre a Austrália. E essas curiosidades, elas são experiências que eu acabei vivendo nesse período, que eu acabei percebendo, mas que também eu complementei com coisas que eu pesquisei. Então é isso. Vamos lá. A primeira é que Sydney, em 2023, foi eleita como a melhor cidade para se viver do mundo. 2. Canberra é a capital da Austrália. E ela é a capital por não ser uma cidade costeira. 3. A Austrália ela abriga a maior barreira de corais do mundo, localizada no estado de Queensland, que é um estado ao norte, nordeste da Austrália. E também é um estado bem mais quente, por exemplo, que New South Wales, que é onde é Sydney. A Grande Barreira de Corais é o maior organismo vivo do mundo. Existem animais que só existem na Austrália, então como o canguru, o koala, o diabo da Tasmânia, o ornitorrinco, equidna e o cisne negro. A Austrália foi um dos pioneiros a permitir o voto feminino em 1902. A Austrália, o Reino Unido e os Estados Unidos, eles falam inglês, mas as línguas de sinais elas são diferentes. Todas as formas geométricas do teclado da Opera House, elas, quando se juntam, elas completam uma esfera perfeita. E o arquiteto responsável, ele se inspirou para fazer a Opera House, para desenhar a Opera House, quando ele estava comendo uma laranja. Isso foi pesquisado. Aqui é comum a corrida de baratas, faz parte da cultura deles. Todos os anos, a cidade de Brisbane, ela recebe o campeonato mundial de corrida de barata. A Austrália, ela tem uma população de cangurus que representa o dobro do número de habitantes. Aproximadamente 80% dos animais do país são exclusivos da Austrália. Falando um pouco específico de escola, que é bem uma curiosidade, assim, as crianças elas usam uniforme social até o final do colegial. Então, parece aquelas roupinhas de camponês, tem blazerzinho, tem a jardineira, traje socialzinho, assim, parece de N with E, sabe? Todas as escolas, independente que seja pública ou particular, elas têm as férias nos mesmos dias. E as férias, elas são totalmente, tipo assim, elas são diferentes do Brasil. O Brasil é de julho e dezembro. Aqui não. Aqui tem uma em abril, tipo 2 semanas em abril, 2 semanas em outubro, algumas semanas em julho, em dezembro e em janeiro também. Parece até um pouco mais, mas eu não sei. Talvez não seja. Os bairros, né, principalmente mais pro interior, assim, da cidade, eles têm uma escola pública e uma escola geralmente e uma católica, geralmente, de menino e de menina. As escolas elas são separadas, meninos e meninas. Todas as escolas elas têm um único horário. Não existe turno da manhã e turma da tarde. Não, é todo mundo junto. Um horário que é, por exemplo, das 8 às 3. Todo mundo, todas as escolas, todas as crianças, mesmo horário. Fora as aulas extras, que aí aumenta o horário dependendo. As crianças não estão acostumadas a ter almoço na escola. Elas comem, tipo, um lanche reforçado. Como pega o horário do almoço meio-dia na escola, não tem almoço. Tipo, elas comem um sanduíche que tá na lancheira. Geralmente não tem almoço pago, assim, na escola. Acredito. E, assim, na primeira casa que eu tava ficando, que as meninas iam pra uma escola católica, tinha muitas mães com muitos filhos. Tinha uma mulher lá que tinha 14 filhos. Então, muitas pessoas aqui na Austrália ou têm muitos filhos ou não têm filhos. Tipo, são muito extremos, sabe? E assim. Sobre o trânsito, toda a escola, toda a zona escolar, as entradas e saídas, elas têm uma placa que diminui a velocidade permitida. Então, por exemplo, se é 50 km por hora, cai para 30. Então,
2 horas de entrada e 2 horas entre a saída é 30 km por hora. E tem ronda policial para controlar isso. Aqui não existe um padrão para placa de carro. Igual no Brasil, todas as placas têm o mesmo padrão? Não. Próximo. Você mesmo ele pode decidir como que vai ser sua placa. Desde que não tenha nenhuma outra igual e respeite o mínimo de caracteres. Existem ônibus expressos que é o mínimo, que é no mínimo a metade do tempo que o normal. Que passa assim, por exemplo, daqui até lá o final, tipo praia até lá o interior, tem os expressos que são muito rápidos e com muita frequência. Falando de feriados, aqui não tem tantos feriados no Brasil, mas o que tem eles comemoram e, tipo assim, é bem legal. No feriado aqui do Anzac Day, como a Austrália é um país relativamente novo, as pessoas que elas morreram na guerra, né, elas eram geralmente os avós ou bisavós de muitos australianos que estão aqui hoje. Então é um momento bem reflexivo, bem recente, e na cidade tem desfile de soldados, em memória, né, de soldados. Então é bem de se pensar, assim, que foi... Eu tava aqui nesse feriado. Falando um pouco de temas gerais, as tomadas aqui, elas parecem uma carinha. Eu coloco aqui a foto. Muito diferente do Brasil, muito diferente. Geralmente, as tomadas também, elas têm um turn on, turn off, que você precisa ligar para ela funcionar e desligar. Então, eles são muito sustentáveis também. Visam sempre a economia de energia, natureza, né, no geral. A gente, aqui não tem cocô de cachorro na rua. Não tem. Não tem não tem cocô de cachorro na rua. E também não tem cachorro na rua. Tipo assim, vira-lata abandonado, é muito difícil achar. Eu nunca vi um. É cultural também ter nas coleiras já os saquinhos para eles pegarem os cocôs. Então, todas as coleiras já tem esse tercozinho de saquinho para você já pegar e jogar fora. Aqui não tem tanto de mosca que tem no Brasil. Eu não percebi, assim, no Brasil pra mim tinha muito mais mosca, assim, nas coisas e tal, do que aqui. E eu morei aqui, acho que em 3, 4 lugares e não vi. Os australianos, eles têm uma pasta salgada com extrato de leveduras de vegetais, chamada Vegemite. Eles comem bastante, eu particularmente não gostei. E os australianos também, eles andam como eles querem na rua. É, tipo, muito comum achar pessoas de pijama ou descalças na rua ou fazendo cosplay. Eu não estou nem aí, eles só simplesmente saem de casa e pintam o cabelo do jeito que querem. Então, assim, certo que tem bairros que são mais do que outros. Por exemplo, o bairro de Newtown, ele é bem alternativo, assim. Então, tem bairros que se diferenciam. Viajar é muito acessível aqui dentro da Austrália. Com a média de 100 a 200 dólares, você consegue viajar, assim, dentro do país. E para lugares super legais, sabe? Então, é bem acessível, porque você ganha. O salário mínimo da Austrália é 750 dólares por semana, se eu não me engano. Que, assim, é super acessível e tal. O custo de vida aqui também não é tão barato, que pega bastante é a moradia, aluguel e comida também não é tão barato. Então, você consegue viver bem, porque você recebe, você consegue comprar suas coisas, você consegue ter poder de compra, você consegue ter uma qualidade de vida. Inclusive, contar com essas viagens no seu estilo de vida. A Tasmânia é um estado dentro da Austrália e ela tem o ar mais limpo do mundo, dando quase equivalente com os polos, né? Que quase não tem cidade nem nada. A Austrália tem quase 11 mil praias e não é à toa. A Austrália é um dos países que tem a maior população costeira do mundo. Cerca de 85% da população vive nos litorais. São quase 20 milhões de pessoas que vivem a menos de 50 quilômetros do litoral. O surf aqui, para quem mora na praia, principalmente, é um estilo de vida. Então, as pessoas, elas entram no mar mesmo no frio. Outono, inverno, a água tá 10 graus, eles entram na água. Isso eu vi, fiquei assustada, porque eles entram mesmo. As bebidas alcoólicas, elas não são vendidas em supermercados. As bebidas alcoólicas, elas só são vendidas em bottle shops, que são as adegas daqui. O pessoal, eles têm costume de tomar bastante vinho, principalmente, assim, nas resenhas, nos rolês.
é vinho. Bebida em restaurante e tal, no geral aqui bebida alcoólica é caro de consumir. E entre as bebidas, o vinho, eu acho que ele é acessível, assim, bem acessível em algumas adegas, enquanto você vai comprar em promoção também. Aqui tem bastante vinícola e tal, é acessível. Mesmo assim, a Austrália, ela está entre os países que mais consomem bebida alcoólica do mundo. O vinho, como o vinho e a cerveja, são os top 2 ali que é mais consumido. Não é possível ingerir bebida alcoólica em lugares públicos com direito à multa. E geralmente quem bebe é horários que não são muito movimentados e eles usam dentro de um saco marrom. É costume aqui comer carne de canguru, é costume. Boa parte da população australiana nasceu em outro país, é um país com muitos imigrantes, principalmente asiáticos no geral, por conta da distância. É um país com muitos intercambistas. Quando você vem achando que vai falar com nativos, com australianos, você tá errado. O que você mais vai falar é geralmente com pessoas que também estão aprendendo inglês, ou até brasileiros, que aqui tem bastante brasileiros. Ainda bem, porque é bem difícil, assim, entender o inglês australiano. Tipo, um nativo que fala rápido e tal. É bem difícil, é bem puxado. Eles têm bastante gírias locais e é diferente, assim, do que a gente é acostumado a aprender. A cultura do país, ela, no geral, resumindo tudo, assim, ela é um estilo mais leve, né? Então, algo muito único da Austrália é a própria cultura deles, né? Que une laços dos antepassados deles, que são os aborígenes, faz com que as pessoas elas tenham um estilo de vida leve, perto da natureza, com jornadas de trabalho não tão puxadas. Então, tipo assim, uma pessoa que é contratada, registrada, né, que não é casual, elas trabalham poucas horas. Se você precisa chegar um pouquinho mais tarde, tudo bem. Se você precisa sair um pouquinho mais cedo também, tudo bem. Então, é um estilo de vida leve, né? Fim de semana, ou no trabalho, quando eu trabalho. Depende muito do trabalho, mas a mentalidade deles é bem assim, estilo de vida leve, você tem que curtir, aproveitar a vida. E acho que a última acho que dá até mais de 50, mas vamos lá. Eles têm bastante costume de fazer barbecues. O que são barbecues? São churrascos. Vem a abreviação de barbecues. E geralmente eles acontecem nas praias. Que aqui as praias, elas têm churrasqueiras elétricas públicas. É só você apertar o botão, a churrasqueira liga. E aí os barbecues deles não são carnes, filés de carnes, geralmente são linguiças de carne, né, ou de frango, que eles colocam lá na churrasqueira elétrica da praia, e aí eles fazem um sanduíche de pão com a salsicha e cebola grelhada na churrasqueira também. E é esse o lanche. Eu até coloco uma foto aqui, típico de um lanche de Barbie, de um Barbie australiano, que eu fui na praia. E é isso. Então, essas foram algumas curiosidades sobre a Austrália, sobre o que eu aprendi, né, nesse tempo vivendo aqui. E é isso. Um beijo.